E hoje eu converso com a artista circense Kátia Gil. Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Kátia, como todo início do nosso programa aqui, queria saber como foi você descobriu essa paixão, né, pelo circo. Bom, desde o começo, desde que eu era pequena, eu morava no interior, em Itararé, interior de São Paulo, e lá passava muito circo, desses itinerantes, né? E eu não tinha como ir em todo o espetáculo, como eu queria ir. Eu tinha que ir em um, que era o que minha mãe conseguia, né, me levar. E aí nos outros eu tinha que me virar para conseguir estar lá, né? Porque quando chegava um circo, eu não podia morar nele, mas eu morava na porta dele, né? Então eu chegava na porta do circo, nos primeiros dias eu ficava lá, conversando na bilheteria para pegar uma amizade, né? Aí depois eu conseguia pegar um trabalho de panfletagem, até eu conseguir ir para dentro. Aí, na hora que eu ia pra dentro, aí eu já começava a conversar com os artistas e querer aprender malabares e querer pegar nos equipamentos, que era tudo muito lúdico, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 8 anos. Nossa, bem novinha. Que no intervalo da escola, o lugar que ficava o circo na cidade era num terreno que era ao lado da escola que eu estudava. E naquela época, né, não tinha tanto perigo criança ficar mais livre, né, como tem hoje, né. Então, no intervalo da aula, eu ia pro circo. Nossa. Voltava para a escola, né? Então, assim, eu vivia, respirava o circo quando ele estava na cidade. Só que quando eu tinha essa idade, eu não tinha condições e não tinha lá aulas disso, né? Então, era a minha fonte era essa e eu sugava até onde eu podia. E quando eu podia ficar dentro do circo 24 horas ajudando e trabalhando, era onde eu ficava. E aí foi despertando, assim mesmo. Mas aí, profissionalmente, vamos dizer assim, aulas, você conseguiu fazer a partir de quantos anos? Foi quando eu saí da cidade, né? Porque lá, por não ter tanto recurso, então a aula não chegou lá, né? Tá chegando agora por mim. Porque eu saí de lá e tô levando pra lá o que eu aprendi, né? Porque tá tendo muita procura lá. Então, quando eu vim pra Marília, eu conheci... que eu saí para trabalho, né, para trabalhar. Então eu comecei a fazer uma escola, um circo-escola, mais de acrobacia de solo, né, mas ainda não era o que eu queria, né. E aí quando eu vim para Itu, que eu conheci mesmo, eu tive acesso mesmo a uma escola específica no que eu queria, e aí eu comecei a fazer aula. Só que aí eu sempre busquei workshop e fui para fora, fui para São Paulo buscar aula e voltei para Marília buscar aula também. Os circos que passam nas cidades, é bom até o pessoal que tem interesse em fazer esse tipo de aula, procura, porque os circos passam e os artistas oferecem essas aulas. Então, assim, se tem um circo na sua cidade, pergunta se está tendo aula, porque geralmente tem, entendeu? Eles oferecem eu não sabia dessa informação. Ou eles oferecem aulas gratuitas, ou é um precinho bem simbólico para ajudar no circo mesmo, né? Na vivência dos artistas no circo, né? Então, passava circo, mantinha a minha rotina de porta de circo, né? Então, fazia os workshops do circo, e isso fui juntando as pecinhas, né? Pra conseguir chegar até onde eu aprendi. Porque é uma evolução, assim, que não tem limite, né? Eu sei um pouco, mas eu ainda vou saber mais. Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Explica pra gente, porque num circo nós temos várias, como eu posso dizer, habilidades, né? Explica o que você faz pra gente. Bom, hoje eu me especializei em acrobacia aérea. Né? A maior procura hoje, que está explodindo mesmo por mídia de TV e está todo mundo procurando muito, é o tecido acrobático. Mas dentro do leque de acrobacia aérea, tem vários equipamentos que podem ser usados em solo, em dupla, em trio, em evoluções em grupo, acrobacias individuais. Então, assim, hoje eu dou aula de tecido acrobático, lira, trapézio, cubo, corda indiana, o Ariel Shine, que é uma corrente. Só que os equipamentos, eles vão se aprimorando. Você pode recriar dentro do equipamento, mas eu me especializei na parte de aéreos. Mas a gente sempre acaba sabendo um pouquinho de tudo depois que você acaba morando num circo. Porque a vivência do circo, você não pode estar só com um número só.
que você não se sustenta e também não é interessante para o circo. Então você é o acrobata, você também é a pessoa que vende balão no intervalo, é a quem dá assistência para o mágico, é quem tira foto, então é um pouquinho de tudo você sabe. E depois que acabam os espetáculos no circo, os artistas eles treinam à noite. Então assim, eu treinava o meu número e tinha que aprender um outro. Nossa. Pra eu estar sempre inovando, porque se meu número desgastasse, eu tinha um outro ali. Eu tinha um outro, né? Ou se eu não tivesse oportunidade de fazer, entrasse um artista novo, também soubesse aquele número que eu fazia, eu teria um outro, uma carta na manga, entendeu? Ou se uma pessoa que fazia um malabares em grupo se machucou, precisava de um integrante no grupo, tinha aquele step. Alguém. Então, eu gosto de números aéreos, mas eu sei um pouco de acrobacia de solo, bem pouquinho, quase mínimo de malabares. Você tem que saber assistência de números, né? Então, um pouquinho de cada coisa. E hoje você é proprietária e professora de uma escola de circo, né? Explica pra gente, como conseguiu começar? Né? Logo que eu saí de uma escola de circo, eu vim para Itu. Na verdade, quando eu saí do circo, né? Eu me casei, vim para Itu e eu parei as atividades porque eu não estava mais me apresentando com a frequência que eu me apresentava no circo. E virou uma necessidade para mim, né? Então, eu procurei uma academia aqui da cidade e oferecia o meu trabalho para dar aula na academia. E assim eu teria um lugar para eu treinar, porque não é tão simples você instalar os equipamentos. Você tem que ter um lugar com uma altura mínima, né, uma segurança mínima de instalação, e esse espaço tinha. Então eu ofereci esse trabalho com o intuito de ensinar e também para eu ter um espaço para treinar. Eu não esperava ter a procura que teve. Então foi crescendo muito, eu fui fazendo muito trabalho de workshop, de inserção de deficiência física, de até mesmo psicológica, porque tem muita gente que vai lá, não se adapta nos outros exercícios, acaba se encontrando lá, né? Então foi crescendo, foi aumentando o número de alunos, foi aumentando turma. Quantos alunos, em média, você tem hoje? Hoje eu tô com uma média de uns 50 alunos fixos. Bastante. E aí tem o pessoal rotativo, né? Que vem, acaba fazendo período de férias ou vem de outra cidade. Já tive alunos que vieram de outros países que estão fazendo intercâmbio aqui. 4, 5 meses acabam ficando na escola e vão embora. Então a gente tem a turma fixa e tem o pessoal rotativo, né? Que é normal em todo esporte, né? E uma curiosidade minha agora, eu sei que eu não levo jeito, mas, por exemplo, alguém, para aprender, em quanto tempo ela consegue já se apresentar, vamos dizer assim? Então, a questão não é levar jeito ou não levar jeito, todo mundo leva jeito. Todo mundo leva jeito. Só que tem pessoa que é mais limitada e outras não, né? Tem pessoa que tem mais condicionamento físico, mais resistência, mas não tem tanta elasticidade. Então a gente explora mais esse lado dele. Então a aula é em grupo, mas é individual ao mesmo tempo, né? Porque a gente pode até selecionar um grupo que tenha a mesma desenvoltura, né? E eu consigo passar os exercícios para ele. Mas tem uma pessoa que é um pouco mais lenta para aprender isso, a gente faz movimentos mais direcionados. Mas, em média, uma pessoa já está conseguindo fazer, assim, um número 2 meses, no máximo. Rápido, assim, já... Eu já achei que era um tempo bem maior. É que a gente começa, assim, gatinhando mesmo, né? A gente começa um trabalho de reconhecimento do equipamento. Nesse trabalho de reconhecimento, eu já vou reconhecendo o aluno, vendo as limitações dele e o que eu posso explorar mais nele, né? E é sempre bom você incentivar o aluno a exceder o limite dele, né? E por isso que não tem fim esse exercício, porque sempre você consegue mais e melhor. Você melhora aquilo que você já aprendeu. Você aprendeu, você vai aprimorando aquilo que você já aprendeu. Quanto melhor você executar, mais bonito fica, né? Então, eu já ensino uma coisa simples, eu já procuro montar uma sequência para que a pessoa veja que ela realmente aprendeu e consegue mostrar isso para alguém. Então a gente tem que fazer com que ela veja meio que imediato o resultado dela, né? Então crianças conseguem 2, 3 aulas já montar um númerozinho pequeno. Você já teve alunos com portadores de deficiência física, né? Isso é um meio de inclusão. Sim, de uma certa forma e também é uma descoberta. Uma própria descoberta do corpo, né? Eu já tive deficiente visual, eu já tive deficiente físico, que não tinha um membro, né? Um pé, né? E fez
com total facilidade. Né? Já tive com problemas de coluna, correção de postura, né? Extremamente medo. Eu tenho aluna com síndrome do pânico que a gente está fazendo esse trabalho, a mãe colocou ela na aula para realmente tirar isso dela. Então, qualquer um pode fazer, não tem limitação mesmo, a limitação está na mente. Kátia, para finalizar o nosso bate-papo, você está com um festival, né, que acontece em dezembro, chama As 4 Estações. Isso. Conta um pouco pra gente. Esse ano o tema é 4 estações, né? Cada ano a gente faz um tema diferente, que é a formatura, digamos, dos alunos, né? Mas a gente não leva como uma formatura, a gente leva como uma demonstração do que eles trabalharam o ano todo, né? Mas a gente não inclui só o circo. A gente tem parceria com escolas de dança, escolas de teatro, então é um festival bem misto. Esse ano a gente está com uma novidade bem legal, que o festival vai ser com banda, tudo ao vivo, né? Então a gente tenta trazer ao máximo todas as sensações possíveis para o público. Qual que é a data? 13 de dezembro. Passa o endereço pro pessoal. 13 de dezembro, às 20 horas, no SEC, na Sala Palma de Ouro, em Salto. E quem quiser fazer aulas, contato? Bom, o contato é pelo meu telefone mesmo, é o 11 95948 2551, ou pela página do Kátia Gil Circo Escola, que lá tem bastante foto. Quem quiser procurar pela hashtag Kátia Gil Circo Escola vai achar bastante coisa legal. Kátia, muito obrigada pela sua participação, né? A gente conseguiu conhecer um pouco mais da arte circense. Venha sempre ao nosso programa. Bem, obrigada.